Quando a palavra de Deus é vivida, ela se torna a legítima defesa contra o diabo. Ele não pode nos acusar. O crente que não vive essa palavra está desprotegido pela sua cobertura espiritual. A palavra de Deus supriu o meu espírito e me deu forças para superar as provações. Jesus cuida de mim como um recém-nascido. Todo o meu crescimento espiritual foi concedido pelo Espírito Santo. Ele tirou toda a maldade do meu coração. Ele me libertou de todo o pecado que me impedia de crescer espiritualmente. Ele purificou a minha alma e o Espírito Santo fertilizou o meu interior com sua palavra e fez os frutos espirituais germinarem. Esta semente que cresceu em meu coração deu bons frutos e vem amadurecendo a cada ano. Isso explica que estou em um processo de transformação. Fui à cidade de Bogotá, Colômbia, e preguei a palavra. Fiz campanha em um bairro pobre, em uma pequena igreja. Estava preocupado com aqueles irmãos. O pastor disse que os irmãos não são mais os mesmos. Perderam o calor espiritual. Não pregavam mais como antes e aceitaram viver nessa situação de pecado. Alguns daqueles membros da igreja saíram em busca do fogo que perderam e foram para outros ministérios. O defeito não está na igreja, está nas suas atitudes. Eles caíram na fé. Estão procurando igrejas que acendam suas chamas. Nunca encontrarão essas chamas em outras igrejas se não se arrependerem de seus pecados. Se buscarem o Senhor, se arrependendo de seus pecados, seu ramo seco se tornará verde novamente. Suas folhas secas cairão e novas nascerão. Seus ramos florescerão como as flores do cajado de Arão, provando que ele era santo e capaz de ser escolhido. O ramo seco não tem o Espírito Santo. Está sedento por Deus e busca meios para saciar essa sede. Não tem o Consolador que pode preenchê-lo. Está morrendo espiritualmente. Se Jesus é a vida, é o crente quem está morrendo. Isso é um sinal de que ele está longe da fonte de vida que pode saciar sua sede. Muitos dizem: "Você não tem medo de ser assassinado pelo que diz?" Eu disse: "Minha segurança não está em confiar em mim, mas nele que me deu a vida. Somente ele pode tirá-la. Tenho convicção de que ele está comigo e me livrará de todo o mal." Quando terminei de falar, um homem entrou com uma arma na mão e disse: "Prove que você é de Deus. Você vai morrer por ele hoje. Se quiser viver, negue seu Deus." Eu disse: "Satanás, escute aqui. Este território não é seu. Você perdeu. A partir de hoje, eu declaro sua derrota." O rapaz apontou a arma e disse: "Hoje você vai morrer." Eu disse: "Você pode atirar. Nenhuma bala sairá da sua arma. Minha vida pertence a Deus. A chave da morte está nas mãos de Jesus. Somente Ele pode me matar." Quando comecei a falar essas palavras, aquele jovem caiu para trás demonizado. Ele estava tremendo, parecendo estar em convulsão. Eu expulsei os demônios dele. Havia legiões naquele corpo. O pastor daquela igreja disse: "Este rapaz não é o primeiro. Outros vieram aqui e fecharam a igreja. Você é o primeiro a bater de frente." Orei por aquele rapaz e ele aceitou Jesus. Continuei falando. Deus me segurou em suas mãos e me guiou, me cercando com seu muro de fogo para que eu estivesse seguro. Eu estou seguro nele e serei livre do perigo. Estou em suas mãos. Não posso cair. Estou preso nele. Estou seguro nele. Não posso me curvar ao pecado, nem ceder aos meus desejos. Permaneço leal a ele. Estou firme em sua presença. Ele me tirou do sufoco espiritual. Ele bloqueou minhas fraquezas. Ele me estruturou em sua palavra, restaurou as rachaduras daquele tempo e reparou minhas colunas quebradas, para que este templo não desabasse no chão. O pecado tentou entrar neste templo e destruí-lo. O selo do Espírito Santo impediu o pecado de entrar em mim e selou as portas deste templo. Outro dia o pastor estava pregando. O rapaz entrou com uma faca nas mãos para matar o pastor. O pastor ficou aterrorizado. Eu entrei no meio e disse: "Em nome de Jesus, você está paralisado." Aquele rapaz levantou a mão para apunhalar o pastor. Seu corpo ficou paralisado como uma estátua. Eu respirei e ele caiu. Eu expulsei o demônio. Aquele rapaz foi liberto.
outra tentativa de morte e outra libertação por Deus. Através de Jesus, meu conhecimento sobre o mundo se tornou diferente daquele conhecimento que eu tinha antes. Hoje vejo as pessoas com um olhar de misericórdia. Não é mais aquele olhar de desprezo, mas um olhar de amor. Um olhar de querer salvá-las. O olhar de Deus está em mim. O mundo é o retrato do pecado. Tudo o que acontece de ruim nele é consequência do pecado. Se o mundo inteiro se arrependesse e não praticasse mais o pecado, não haveria tanto mal e catástrofe. Deixe Deus entrar nos seus sentidos e deixe-o criar seus projetos do nada na sua vida. Entenda Jesus, conheça-o, mergulhe nas águas espirituais profundas. O Espírito Santo está vivo em seu corpo. Seja valente para Deus, seja um forte guerreiro para Deus, seja submisso 100% à sua palavra. Obedecer a Deus é sempre estar sob sua graça. Andar em seus caminhos faz de você um forte escudo de Deus. Deixe-o usá-lo, obedeça à sua palavra, pague o preço para entrar no céu, seja um espelho neste mundo, produza efeitos na vida de uma pessoa através da sua vida. Deixe o poder de Deus transformar você. Ele lhe dará força, capacitação e fará de você um poder espiritual contra o mal. Depois do culto, fui à casa do pastor. No dia seguinte, uma mãe aflita ligou para o pastor e disse: "Venha aqui na minha casa, meu filho está louco." Ao mesmo tempo, eu tive uma visão. Vi um menino envolto em trevas perto do computador, olhando o Facebook. Um espírito maligno saiu da página, passando pela tela e entrando na mente dele, alojando-se em sua cabeça. O Senhor abriu ainda mais a minha visão. Do outro lado do computador, havia um homem conversando com esse menino. Ele amaldiçoava as fotos do menino e lançava feitiços do outro lado. Ele é um satanista que o menino conheceu na rede social. Fui à casa do menino que estava fora de si. Expulsei o demônio e disse a ele para não usar mais o Facebook. Ele disse que não usaria mais e ali mesmo se converteu. Fui ministrar em outra igreja e o estado daquela congregação me foi revelado. A mensagem para aquele lugar era sobre as paixões do mundo que dominam a mente. Outros irmãos tomam decisões erradas quando estão nervosos e em abalos emocionais. Tudo isso tira a razão, deixa-os irracionais, sem equilíbrio mental, indomáveis e explosivos. A oração vai amortecer a carne e domar as emoções. Eles foram enganados pelos falsos profetas porque não conheciam a palavra de Deus. Não tinham entendimento da palavra. Eram ouvintes e não praticantes. Não deixavam o Espírito Santo usá-los. Não deixavam que ele comandasse, ministrasse e guiasse. Eu os exortei a se prepararem, a examinarem suas vidas, a se corrigirem, a obedecerem ao chamado, a fazerem a vontade de Deus e a fazerem o que Deus quer, a serem instrumentos nas mãos de Deus, a serem úteis para a obra de Deus. É tempo de plantar para Cristo, colher os frutos, ser um agente para a obra de Deus. Deus lhes dará recursos celestiais para alcançar almas. Quando o culto terminou, eu fui para onde estava hospedado. Quando cheguei lá, dobrei meu joelho e orei sem cessar até as 4 da manhã. Senti meu corpo explodir com a unção. Uma eletricidade tomou conta de mim. Caí com o rosto em terra. Meu espírito saiu. O anjo Gabriel desceu para me encontrar. Ele disse: Kenzo, você está preparado para mais uma experiência? Eu disse: estou. Subimos aos céus. O portão celestial se abriu e entramos no paraíso. Que saudades de voltar para esse lugar. Os anjos do céu me receberam. Eu não sabia, mas meu nome era conhecido no céu pelas obras que fiz na terra e pela vida que vivi na terra. Os falsos profetas, apesar de sua fama na terra, seus nomes não eram mencionados no céu. O anjo disse: Satanás quer destruir a igreja através do pecado. Diga a eles que rejeitem o mundo que Satanás oferece. Diga a eles que matem a vontade da carne e os desejos do coração. Os que estão em Cristo vivem uma vida santa. Nenhum mal os alcançará, nem feitiçaria poderá feri-los, porque a santidade é o seu equipamento. Diga à igreja para praticar a caridade, ajudar os oprimidos e os que precisam. A pessoa que você ajuda hoje pode te ajudar amanhã se houver gratidão.
Diga a eles que ajudem sem esperar nada em troca. Sejam generosos e não egoístas. A retribuição virá de Deus, na terra, ou se não, no céu. Jesus disse: Meu servo, você sempre teve dúvidas sobre a salvação de Salomão. Hoje eu lhe revelarei onde Salomão está. Eu e Jesus começamos a caminhar pelas ruas de ouro no céu. Passamos perto dos edifícios de ouro, que são as casas dos santos. Vi jovens com seus corpos resplandecentes. Vi Isaque, Jó, Sansão e Elias. Continuamos a caminhar e vi Maria Madalena, Ana e Isabel. Elas eram belas e seus rostos refletiam a glória. Chegamos a um lugar onde vi o rei Salomão. Suas vestes brancas refletiam a brancura da justiça. Também vi Tiago e João Batista. Todos estavam felizes, com sorrisos no rosto. Continuamos a caminhar e o Senhor disse: Kenzo, aquela é a sua casa. Ao olhar, vi um grande edifício de ouro. Então entramos nas salas das coroas. O Senhor me mostrou a minha coroa. Também vi minhas vestes brancas, que eu vestirei quando for morar lá. Vi também os meus galardões, que ajuntei na terra por meio do meu trabalho para Cristo. Jesus me disse: Estamos em um tempo em que muitos estão espiritualmente famintos. Eles não sabem como se alimentar e buscam prazeres no mundo e não conseguem suprir suas necessidades espirituais com aquilo que é passageiro. O pecado pode alimentar a carne, não o espírito. E nada avançará se o espírito no homem não se alimentar de mim e da minha palavra. Outros buscam falsas religiões e se alimentam de demônios e de pães imundos. Bebem de fontes de águas sujas e poluídas. Tudo isso causa enfermidade espiritual. Diga à minha igreja que se esforce na minha doutrina pura e santa, sem contaminação com filosofias vãs e falsas teologias. Muitos bispos e apóstolos tiveram suas mentes cauterizadas pela teologia. Eles não têm experiência com Deus. Vivem mortos na letra, sem a direção da minha verdade. Eles se baseiam apenas em suas diferentes opiniões teológicas e pontos de vista teológicos. O relacionamento deles com o mundo é tão forte que já não querem deixar o mundo pelo céu. Eles experimentam mais os deleites do mundo e não experimentam o sobrenatural de Deus. O mundo oferece apenas algumas horas de alegria. Tudo nele é ilusão e passageiro. São armadilhas para a morte. Estão aliançados com o mundo, são como ratos atraídos pelo cheiro da comida e caem na armadilha de morte armada por Satanás. Depois que voltei à terra e fui à igreja para ministrar, uma irmã da igreja me pediu para fazer uma visita em sua casa para orar por sua irmã. Eu disse: irei à sua casa para fazer uma visita e uma oração. Ao chegar em casa, dobrei os meus joelhos no chão. O Senhor falou comigo: Não vá à casa daquela mulher. Satanás irá usar ela com mentiras para escandalizar o seu ministério. Lembra de José que foi escandalizado pela mulher de Potifar? Essa mulher irá fazer o mesmo contigo. No dia seguinte, não fui à casa dela. Ela veio me perguntar por que eu não tinha ido. Eu disse que Deus não tinha permitido. Quando terminei de ministrar, aquela irmã veio até mim e começou a me seduzir com palavras. Eu a repreendi. Ela caiu possuída pelo espírito de sedução. O Senhor Jesus me revelou que o diabo está armando laços neste mundo. Ele conhece o ponto fraco de cada pessoa. Ele estuda cada pessoa e ataca as pessoas em suas fraquezas. Isso mostra a importância de estarmos selados e de a palavra reinar em nós, endurecendo nosso coração contra o pecado. Jesus disse que precisamos ser mais ativos espiritualmente. Não podemos baixar a guarda nem parar de orar. Se falharmos nesta reta final, todo o nosso trabalho e nossos ministérios, que concluímos ao longo do tempo, terão sido em vão. Eu estive caminhando por várias igrejas. Tive visões de uma mulher dormindo, vestida de noiva, dormindo em um sono profundo. Uma sonolência espiritual. Vamos sair dessa sonolência espiritual que não deixa você acordar para a realidade do mundo espiritual. Esse sono não sai de você e você não saberá como diferenciar o certo do errado. Tudo é comum. O pecado se torna normal. Esse sono está tirando as suas consciências do que é espiritual. Seus olhos estão fechados para o pecado e não abrem para olhar para si mesmos. Não sabem o que estão fazendo.
Tornaram-se pessoas sonâmbulas, andando sem consciência das coisas, andando por caminhos tortuosos. Pensando que estão na graça, acordem, acordem. Vocês estão em uma guerra espiritual contra as forças do mal. Apenas os fortes sobreviverão e os perdedores serão entregues às legiões malignas e serão aprisionados no inferno. A recompensa dos crentes perdedores são prisões e condenações. O seu inimigo, Satanás, está tão perto de você, agindo diante dos seus olhos, e você não acorda para ver. Ele já se infiltrou, e você ainda não sabe se é ele quem está agindo. Muitos perderam suas identidades como cristãos, até quando homens como eu os alertarão. Eu terei poucos anos aqui na terra. Sou um homem idoso. Depois que eu for para a glória, dificilmente alguém mais tomará meu lugar para alertá-los. O relaxamento espiritual está entrando. Isso abre brechas no mundo espiritual para os demônios entrarem. Muitos já não ministram como antes. A unção não é mais a mesma. A comunhão com Deus está gradualmente se rompendo. Eles precisam de uma renovação espiritual, um avivamento do Espírito Santo. Vejo irmãos na hora da pregação. Não sentem alegria de falar de Jesus. Não deixam o Espírito Santo dissipar a tristeza e trazer alegria. Seus rostos tristes, no momento da ministração, revelam o seu estado de vazio. Não deixam seus problemas do lado de fora e os carregam para a igreja hoje em dia. Não conseguem manter os rostos felizes e não transmitem alegria nas suas ministrações. Eu não entendo por que não estão felizes e alegres quando pisam dentro da casa de oração. Vocês têm o privilégio que o povo de Israel não teve. Eles rejeitaram o Messias e vocês o receberam para si. E ainda com seus nomes escritos no livro da vida, não são felizes, deixando as provações afogarem a sua fé. Não sentem motivação para nada, parecem vir à igreja sem vontade. Jesus não quer isso. Ele não aceita sacrifícios imperfeitos. Peça ao Espírito Santo para te preencher. Ele preencherá sua fome de felicidade, alegria, esperança e paz, preenchendo seu vazio. Eu cubro isso com você. Também cubro meu ministério que está nos Estados Unidos. Sei que tenho que entregar o rebanho puro e sem mácula no dia do julgamento. Não quero ser responsável por nenhuma alma que se perca e não seja salva, e quando fico triste, oro o dobro de tempo de joelhos. Choro até ser consolado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me dá alívio e tira a minha dor. Quando me levanto, fico alegre. Subo no altar rindo como um representante do Evangelho. Nunca subi no altar com o rosto triste. Temos que ser fortes. Perdi meu filho David. A morte traz dor. Nem tudo o que perdemos é um mal, porque a perda representa transformação. Ela muda o coração em relação à vida. A dor física e emocional nos faz assumir uma posição de guerreiro diante da situação, e isso agrada a Deus e nos aproxima dele. Nos faz acordar espiritualmente. Deus testa nossa fé para ver se estamos firmes nele. Nossa fé nele nos afiança nele e nos faz ver Cristo. Não conte seu problema para ninguém. Conte a ele. Somente ele pode resolver. De joelhos, converse com Deus, descanse e ele resolverá. Não o culpe. Deus não se esquece de você. Mesmo que você olhe para o seu problema e o veja grande demais, lembre-se que você tem um Deus muito maior do que qualquer problema seu. Mesmo que seu problema seja longo e pareça que a solução nunca vai chegar, lembre-se, Jesus é o dono do tempo e que determina tudo. Ele te dará força para esperar e sua paciência será maior que seu problema. Sua fé será mais forte que todas as suas dificuldades. Quando eu conheci a Deus, foi nas maiores dificuldades da minha vida que o vi dentro da fornalha comigo. Eu tive que entrar no mundo espiritual para conhecer a Deus em todo o seu plano. O Espírito Santo invadiu meu ser de tal forma que me tornei sensível ao seu toque. Minha sensibilidade espiritual se tornou aguçada. Senti mais prazer em estar na sua presença. Satanás apareceu para mim e tentou me desanimar. Ele disse que, por mais que eu pregasse santidade, amor, perdão e arrependimento, por mais que eu mantivesse a doutrina sã, não teria sucesso mundialmente,
pois ele me disse que ele criou seitas falsas, como os Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventistas e outras seitas com aparência de caridade e bondade para corromper a doutrina sã. E que já era tarde para eu espalhar a verdadeira doutrina, pois ele está multiplicando suas seitas enganosas por todo o mundo. Satanás foi embora e eu tive uma visão. Vi uma noiva de preto, uma igreja falsa sentada no trono e reinando. Uma voz me disse: Está se multiplicando igrejas falsas. Eu buscarei minha verdadeira igreja antes que ela seja corrompida e enganada pelas falsas noivas, a noiva de Satanás. O Espírito Santo me revelou divisões dentro das igrejas, devido a piadas ofensivas que irritam o irmão e não respeitam o irmão que não gosta de piadas. Seremos maduros para as coisas de Deus e nos acostumaremos a andar na doutrina sã. Sei que é difícil. Eles vão se acostumar. Eles vão se viciar em orações todos os dias. Cairão nessa rotina espiritual. Viverão uma vida santa. Se viverem uma vida relaxada na presença do Senhor, você é a palavra que prega para eles. Muitos vivem uma vida de pecado. Já não ganham almas escandalizando o Evangelho. Caíram em descrédito por causa de seus testemunhos. Falsos mestres, doutores enganadores estão dentro das igrejas usando a própria palavra de Deus para enganar, assim como Satanás usou a palavra de Deus para enganar Jesus no deserto. Se não estivermos revestidos da armadura da santidade, seremos presas fáceis. O diabo não se importa com os crentes que buscam bênçãos materiais. O materialismo não tem valor para o diabo. É perecível. O diabo se importa com o que é eterno. Aqueles que buscam as coisas espirituais, que buscam habitar no céu, coisas que não são perecíveis. Tudo isso incomoda o diabo. Ele sabe o que perdeu. Jogou sua herança fora. Ele sabe o que é bom e não quer que nós recebamos o que ele já perdeu. Ele colocará obstáculos e impedimentos espirituais para que você não cresça espiritualmente. Satanás se esforça para que fiquemos ricos e milionários na terra, desviando de Jesus, em vez de termos uma recompensa no céu. Ele prefere que conquistem o mundo, em vez de conquistar o céu. Sejamos poderosos aqui para conquistar o céu, pois a riqueza corrompe, e a riqueza desta terra acaba. As riquezas do céu são eternas. Nossas riquezas não estão neste mundo. Elas estão sendo armazenadas no céu, onde vamos habitar. O que ele pode juntar de tesouros sobre a terra? Quando morremos, não levamos nada conosco. Tudo ficará aqui. Onde vamos, não levaremos nada. Então, o noivo nos levará e deixaremos nossos bens para trás. Que todos que ouvirem este testemunho venham ser reconciliados com Deus. Que recebam uma unção especial ao ouvirem essas palavras. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.